Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos falar de FIIs. Doido, não vamos falar de ações no vídeo de hoje. Hoje eu vou trazer para vocês um fundo que está pagando 17% de yield. É isso mesmo, doido. Cerca de 1,25 ao mês, sem precisar fazer nada. Livre de imposto de renda, sem precisar de todo aquele estresse preocupado com grupamento, com cotação baixa e o escambau. Vamos falar, claro, sobre os prós, sobre os contras, né? Os riscos envolvidos, até mesmo porque todo investimento tem o seu risco. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora falar de FIIs. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, o FIIs que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, né, quebrando um pouco aí o protocolo, né, porque o canal acabou se tornando mais um canal de falar sobre ações de empresas que estão na desgrameira. Então, vamos falar de coisa boa, vamos falar de dividendo, vamos falar de renda passiva. Nada de ficar sofrendo com essas carências, até mesmo porque com a bolsa caindo, nós precisamos exatamente olhar para coisa boa, para o que é bom, porque já está entregando e está barato, né? Mas lembrando, não estou dizendo para você sair comprando cotas deste fundo, né? Vamos falar sobre o Fiagro, né? E este Fiagro que eu vou trazer aqui é o RZAG11. É um fundo gerido pelo Risa, né? E administrado pelo Banco Genial. Aí você vai falar assim, doido, mas logo o Fiagro, que está tomando pancada, que não sei o quê. Mas é justamente aí que a gente precisa olhar para os bons Fiagros, né? E um dos pontos positivos deste Fiagro é justamente a boa gestão, né? É um fundo que ele tem um portfólio muito bem administrado, focado em empresas sólidas, né? Ele não sai aí adquirindo CRAs de qualquer fundo digital. É apenas empresas já sólidas, consolidadas no mercado. Vamos agora entrar no detalhe do fundo para conhecer um pouco melhor o fundo e saber se realmente presta ou se não presta. E dando uma olhada rápida aqui nos principais indicadores deste fundo, né, deste Fiagro aqui, eu gosto de olhar aqui no site Clube FII, né, que é um site simples, porém com informações bastante completas, né. Nós vemos aqui, né, que a última cotação deste Fiagro foi R$ 8,40, mas chegou a bater ali R$ 8,22 ou 23 centavos. Eu aproveitei inclusive para comprar mais um pouco. Aqui nós vemos um dividend yield de 1,25% ao mês e 16,73% nos últimos 12 meses. O fundo é negociado com um PVP de 0,88, ou seja, bem abaixo do seu valor patrimonial. O fundo é gerido pela gestora Risa e tem um índice de alavancagem, né, do passivo sobre o ativo de 6,84. Caiu um pouco isso aqui, muito bom. Tem uma liquidez média diária dos últimos 30 dias superior a R$ 1.700.000, muito bom isso daqui. O fundo não tem muitos cotistas, né? Tem apenas aí 86.962 cotistas. Não faz parte do IFIX. Aqui temos a descrição geral do fundo, né? O Risa Fiagro seleciona ativos nas cadeias produtivas agroindustriais, com foco em originação própria, visando um portfólio que melhor se adequa às expectativas do fundo, né? Sobre o ponto de vista de risco, retorno e liquidez. Através da expertise do time de gestão no setor, o Risa faz uma análise criteriosa de risco de crédito junto a um jurídico especializado e um monitoramento constante dos ativos. O fundo tem como foco no território nacional, com atuação nas regiões consolidadas de produção da cadeia agroindustrial. Público-alvo, investidores em geral, prazo indeterminado e taxa de performance de 10% acima do CDI. Aqui a gente vê que é um fundo novo, né? Teve o IPO aí em 6/10/2021 e o valor do IPO foi R$10, ou seja, de lá para cá caiu bastante, mas tem aí os porquês dessa queda, né? O fundo tem pouco mais de 68 milhões de cotas e é administrado pelo Banco Genial. Aqui nós vemos outros dados importantes, como por exemplo o valor pago no ano de referência, que já supera aí R$ 6.266.000, né? A porcentagem sobre o patrimônio contábil foi de 0,97%.
Aqui nós vemos que o fundo acumula uma queda de pouco mais de 10% no ano, de 3% ao mês e de 9,39% nos últimos 12 meses. Como mostrado acima, o dividend yield do mês foi de 1,25%, dos últimos 3 meses 3,75%, o yield dos últimos 6 meses 7,74% e dos últimos 12 meses 16,73%. Nada mal, né? Aqui nós vemos que o valor patrimonial por cota deveria ser R$ 9,55 e está sendo negociado em R$ 8,40 a última cotação. Aqui nós vemos outras informações, como por exemplo a quantidade de emissões de cotas que esse fundo já fez. Ele já fez 2 emissões, né? Tem uma taxa de administração de 1,15%. A divulgação dos rendimentos é sempre no último dia útil do mês. E a data ex-rendimentos é sempre no primeiro dia útil do mês subsequente. Isso aqui é bastante importante para quem quer montar posição, né? E comprar um pouco antes aí da distribuição para já receber esses rendimentos aí em seguida. E o pagamento dos rendimentos é sempre no 10º dia útil do mês subsequente. Ou seja, sempre vai cair ali entre o dia 13 e o dia 15, né, de cada mês. Aqui nós vemos a média de dividend yield, né, que é uma média aí de 15,56%, né, o dividend yield mensal anualizado. O spread médio da carteira é de 5,8% e a originação própria dos ativos 92,70%. O último dividendo foi de pouco mais de 10 centavos por cota. O fundo conta com 34 ativos em carteira e um valor patrimonial por cota de R$ 9,54, como já citado acima. Tem alocado pouco mais de 105% do seu patrimônio líquido e 100% dos ativos indexados ao CDI. E como já informado aí, o número de cotistas, né, o número de investidores é de 87.411 cotistas. O fundo tem uma duration média de 2,13, né? Isso aqui é o seguinte, é o prazo dos CRAs que o fundo adquire, né? O valor de mercado aí por cota agora é de R$ 8,66, mas como vimos, né, a última cotação fechou em R$ 8,40 e a liquidez média por cota é de 1,85. Aqui nós vemos o histórico de rentabilidade do fundo, né, e vemos aqui que a alocação do fundo superou os 100%. Aqui nós vemos o resumo de alguns dados, né, como por exemplo, a quantidade de cotas que permaneceu a mesma, né, não teve mais emissões de cotas. A cotação em março ela fechou em R$ 9,01, já em abril fechou em R$ 8,73. O fundo distribuiu 11 centavos em março, 11 centavos em abril e teve um rendimento aí de 43 centavos em 2024. Em 2023, o rendimento foi de R$ 1,48. O dividend yield para o mês de março foi de 1,20%. Em abril já subiu um pouco mais, né, 1,21%. No acumulado de 2024, 4,97%. Em 2023, 15,81%. O retorno total bruto do fundo já alcançou 15,03%, batendo o CDI, que ficou em 13,04%. Aqui nós vemos o portfólio do fundo, que está 100% indexado ao CDI. E atualmente o fundo está com 105,69% do seu patrimônio líquido alocado. O portfólio por cultura do fundo é a seguinte: 47% alocado em soja, 14% em milho, 17% em semente de soja, né? Tem aí 4% em semente de pastagem e 8% em algodão. A gente vê aqui uma concentração bastante grande em soja. Se dá problema na soja aqui, já fica ruim aí para o fundo, né? Esse é um dos riscos do fundo, a concentração dele, né? Vendo aqui o portfólio por garantia, a gente vê que o fundo conta com 89% garantido em alienação fiduciária de terras mais aval, né? E 11% alienação fiduciária de grãos mais aval. Quando eles colocam aqui mais aval, é que isso daqui já está no contrato, ou seja, se der problema, o fundo vai lá e aliena essas coisas aqui, ou os grãos dos caras ou as terras dos caras, né? O portfólio por estratégia é o seguinte: 95% está investido no longo prazo. O custeio de safra representa aí 3% e caixa 2%. Aqui nós vemos o portfólio do fundo por prazo, como falamos lá do duration, né?
superior a 3 anos está 87%, até 3 anos 10% e até 1 ano e meio 3%. E para quem estava preocupado aí com relação ao desastre lá no Rio Grande do Sul, nós temos aqui a exposição do fundo por estado, né? E nós vemos aqui 0 exposição lá na região do Rio Grande do Sul. O fundo está mais exposto aí às regiões centro-oeste e à região nordeste do país. O fundo mantém a expectativa de que a tendência de redução das taxas de juros iniciada pelo Banco Central em agosto de 2023 perdurará até o final de 2024. Ninguém sabe mais disso aí, né? Visto que o BC já reduziu esse afrouxamento aí, né? Passou de 0,50 para 0,25 na última reunião. Ninguém sabe se vai voltar a ser 0,50 ou não. Nesse contexto, o fundo percebe que a estratégia de compromissada reversa continua a ser atrativa para o fundo. Apesar dos desafios climáticos e de rentabilidade para o produtor de grãos nessa safra, a gestão segue monitorando ativamente todos os devedores e, mesmo diante dos desafios, nenhum devedor deixou de honrar suas obrigações com o fundo e outros parceiros. No mês de abril, o fundo adquiriu certificados de recebíveis do agronegócio, né, que são os CRAs, no valor de 20 milhões de reais emitidos por 2 grupos, Armishare e Grupo Unigel. O Grupo Armishare atua no estado do Tocantins e está há mais de 30 anos na atividade agrícola. Possui boa gestão com sucessão bem-sucedida e atuação da segunda e terceira geração da família no negócio. Eles produzem em mais de 13 mil hectares ao ano e são especializados na produção de soja, milho e gergelim. O Grupo Unigel é uma empresa familiar que se destaca como um dos principais produtores de sementes de soja no país, abrangendo uma área plantada de cerca de 70 mil hectares distribuída em 6 estados: Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Além da soja, a empresa também se dedica à produção de algodão, caroço de algodão, milho e arroz. Com uma estrutura operacional robusta, o Grupo Unigel conta com 14 escritórios comerciais em todo o país, 7 unidades de processamento de sementes, 21 fazendas próprias de produção agrícola e 2 unidades de esmagamento de caroço de algodão. O CRA está estruturado em 2 séries, sem subordinação, com garantia de alienação fiduciária de imóvel e grãos e aval das pessoas físicas e jurídicas que compõem os grupos. É importante destacar que a equipe de gestão mantém um relacionamento de longa data com todos os grupos. E aqui nós vemos todos os CRAs, né, do RISA, né? A porcentagem de cada um, a garantia, né? Vemos aqui que todos têm garantia fiduciária mais aval. Nós vemos aqui a data de vencimento. Temos aí, ó, 2031, 2027, 2025, 2024. E a porcentagem sobre o patrimônio líquido do fundo, né? Que vai aí de 0 até 20%. E outro detalhe, essas empresas da qual esse fundo detém esses CRAs, elas estão em regiões que sofrem um pouco menos com a sazonalidade, né? Inclusive, falando em sazonalidade, é um dos pontos negativos, porque estamos falando do agro, estamos falando de um setor que sofre com esses períodos, né? Quando chove muito, desgrameira. Quando não chove, desgrameira. Quando faz muito frio, desgrameira. Quando faz muito sol, a seca também é desgrameira. Então, assim, é um setor que sofre um pouco. Outro ponto que a gente pode olhar como negativo é que, além de sofrer com a sazonalidade, também sofre com as oscilações do câmbio, né? Os produtores, muitas vezes, quando o dólar está muito baixo, eles seguram um pouco, né? Para vender um pouco mais caro. Esperam a cotação do dólar subir um pouco para conseguir vender um pouco mais caros. E além de tudo isso aí, tem também quebra de safra e todas essas coisas que estão ali também dentro daquela parte sazonal que a gente fala, né? Então você precisa ter muito cuidado antes de comprar cotas de fiagros, porque dentro desses períodos, geralmente as empresas sofrem. Inclusive, nesse ano teve uma quebradeira de fundos aí de fiagros, né? A gente precisa olhar atentamente para os bons fiagros, para os mais bem geridos, né? Porque teve bastante empresa entrando em recuperação judicial, consequentemente dando calote nos fundos, por isso que você precisa ficar atento. A cota de todos os fiagros apanharam bastante, né? O RZAG não ficou de fora, por conta dessas questões climáticas aí que afetou o setor, mas também por conta de medidas que o governo ou tomou ou está tentando tomar,
que deixa os investidores meio tensos. Aí acabam derrubando a cotação dos Fiagros. Mas a gente precisa olhar para onde tem oportunidade. Eu tenho cerca de 840 cotas desse Fiagro, né? E estou ali com um dividend yield superior aos 16%, com base no meu preço médio. Bateu ali R$ 8,23, comprei mais uma quirela e estou com essas 840 cotas. Continuando nesse patamar, eu pretendo chegar nas 2.000, 3.000 cotas deste Fiagro aí. É claro que eu tenho outros FIIs na carteira também, né? Bom, a galera que estava preocupada com essa questão do Rio Grande do Sul, né? Vimos aí que o fundo não tem exposição no Rio Grande do Sul. Tem a sua concentração ali no Centro-Oeste e um pouco no Nordeste também. Justamente a concentração pode ser entendida como um ponto negativo para o fundo, porque está bem concentrado ali, principalmente na soja, né? No milho e no algodão. A atratividade desse fundo, além da boa gestão, é a boa performance que ele tem. Como citado aí, é um fundo que não sofreu calote, foi resiliente todo esse período até agora, por conta da sua boa gestão, né? Adquirir CRAs de empresas sólidas, de empresas já confiáveis, né? Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se tiver um bom engajamento, eu trarei mais vídeos sobre Fiagros, sobre FIIs também, aqui no canal. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!